tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo especial aqui do canal do Suno Notícias e do canal da Suno Research. Eu sou Carlo Cauti, sou editor do portal Suno Notícias e estamos aqui para falar hoje de reforma tributária, um assunto que está deixando muita gente preocupada, especialmente os acionistas e os titulares de fundos imobiliários, né, os proprietários, né, de papéis de fundos imobiliários que estão preocupados sobre uma possível, ou não, veremos isso, tributação dos proventos dos fundos imobiliários, mas também tem muita coisa que vai mudar com essa reforma tributária, dividendos de ações serão tributadas, como é que fica quem tem uma PJ, entre outras coisas. E para entender um pouco melhor a que ponto estamos desta reforma, né, a que ponto chegamos, poderia dizer, com a tramitação desta reforma tributária, estou aqui hoje com um advogado especialista no assunto, o doutor Antônio Amêndola, do Dias Carneiro Advogados, sócio do escritório Dias Carneiro Advogados. Muito boa tarde, doutor Amêndola, e obrigado por estar conosco aqui no Suno Notícias. Boa tarde, Carlos, como vai? Boa tarde a todos. Doutor, então vamos iniciando, vamos chegar logo ao que interessa, né? Logo ao que interessa ao nosso público, a que ponto estamos da reforma tributária, apresentada pelo deputado Sabino no Congresso Nacional, mas ainda está em fase, de fato, de discussão e de aprimoração, de negociação, poderíamos dizer, né? De alguns pontos. Mas quais novidades, coisas mais importantes, a gente já pode salientar que poderiam ser aprovadas com esta reforma tributária? Perfeito, Carlos. O projeto de lei 2337, né, que é o que está aí, ataca a questão do imposto de renda, né, ele foi apresentado pelo Poder Executivo agora no dia 25 de junho. Né, vem com uma segunda etapa da grande reforma tributária que está sendo proposta, né, pelo governo federal. O ano passado foi apresentada a primeira etapa, né, foi assim chamada, que seria a consolidação do PIS/COFINS, até o presente momento não teve qualquer evolução, e agora essa que seria a segunda etapa, está se tornando a primeira, que é a questão do imposto de renda, né, o projeto de lei 2337, foi distribuído para o deputado Celso Sabino, né, e que, enfim, diante de todas as propostas, de todos os artigos ali originais apresentados pelo Poder Executivo, apresentou, né, recentemente o seu parecer e um projeto substitutivo que mantém aí, né, para o que interessa para o mercado de ações, a questão da tributação da distribuição de dividendos, né? Ela vem combinada, sim, com uma redução do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, né? Mas o projeto ele é bem mais amplo, né? Também traz questões aí preocupantes, como o fim da figura dos juros sobre capital próprio, algumas outras alterações na tributação no mercado de ações, né? Mas especificamente no que toca à tributação dos fundos imobiliários, no parecer e no substitutivo, esse tema parece que não teve aquela alteração originalmente proposta, que era tributar. Então está sendo mantida a isenção. Eu acho que, assim, em linhas gerais, a situação é essa, mas o projeto em si ele é muito preocupante, especialmente nesse momento que a gente ainda vive de fim de pandemia e de crise econômico-financeira. Perfeito, doutor. Então, agora, sobre todas essas mudanças que que foram apresentadas, né, quais o senhor acha que tem mais possibilidade de serem aprovadas por parte do Congresso Nacional? Olha, é difícil, qualquer prognóstico nesse momento é difícil, né? Eu acho assim, o parecer e o projeto substitutivo já abandonou uma série de medidas preocupantes para o setor, para a economia em geral, para a indústria, como a questão do fim da amortização do ágio em reorganizações societárias, outras regras de tributação e reorganização societária. Esses temas foram abandonados, dada a complexidade deles natural e que demanda muito mais debate e consideração, né? Uma crítica que tem que ser feita a esse projeto de lei é realmente a problemática de uma falta de discussão ampla com a sociedade civil e uma colheita de dados concretos, né, para poder apresentar e realmente amadurecer as ideias que estão ali. Uma delas que está sendo levada adiante, Carlos, e que é preocupante, é o fim dos juros sobre capital próprio, né? Essa figura aí que foi instituída em 95 e passou a poder ser utilizada a partir de 96, né, ela permite a remuneração dos acionistas, todos aqui, enfim,
que assistem, né, essa gravação, certamente estão familiarizados com ela, remuneração dos acionistas com base em juros. É muito importante para as companhias, que permite a dedução desses juros na apuração de imposto de renda SSLL. Está sendo extinguida essa figura sem uma discussão mais ampla e transparente, porque no projeto de lei original que o Executivo apresenta, não tem ali um estudo claro, não tem uma referência sequer, afirma-se apenas como uma alegação, né, sem qualquer embasamento econômico, de que a figura não teria induzido a uma maior capitalização das empresas via equity, né, via as ações. Nas palavras do projeto de lei, o endividamento estaria ocorrendo da mesma forma via dívida, via debt. E isso, enfim, não tem qualquer comprovação nesse sentido. Agora, é muito preocupante vir dessa figura quando o mundo está indo em sentido contrário, né? A União Europeia, a comissão dela, está sugerindo para os países na União Europeia introduzirem a figura para exatamente evitar o endividamento das companhias via financiamento, empréstimos bancários, etc. Para o nosso público entender melhor, o juro sobre capital próprio não existe em nenhum outro lugar do mundo. A gente pode dizer, um jabuti, né? Brasileiro em alguns aspectos, a jabuticaba, aliás, brasileira, até positiva para os acionistas, né? Para quem tem ações, mas não é uma figura que existe no resto do mundo, só existe dividendos no resto do mundo, né? Então, a eliminação dessa possibilidade de pagamento de fato, proventos, né? Das empresas e obtendo, ao mesmo tempo, um benefício fiscal, junto com uma redução importante do imposto de renda sobre pessoa jurídica, passará de 30%, 34%, juntando tudo, para 2,5%, segundo o projeto, né, progressivamente, claro. O senhor não acha que isso, uma coisa compensaria a outra e, de fato, a gente teria um efeito nulo em termos de carga tributária e peso para as empresas e para os acionistas? Não, de forma alguma. É um aumento de carga tributária, né? Essas reduções que tem aí agora no parecer, no substitutivo, houve alterações adicionais, né? O imposto de renda SSLL combinados, né, na sua alíquota total, eles somam 34%. Com as reduções propostas, e mesmo se levar em conta as reduções condicionais, né, que estão, o projeto de lei traz umas reduções adicionais de imposto de renda, dependendo da arrecadação do ano anterior. Super complexa a metodologia. Mas vamos assumir que as condições sejam satisfeitas, né? Ele vai cair de 34% para 23%. E se a gente pensar que a alíquota do imposto de renda retido na fonte sobre dividendos vai ser 20%, então, na verdade, para qualquer regime que seja, é um aumento de carga tributária. E muito pior para empresas, enfim, médias, né, menores, que estão em outros regimes, aí, como empresas no presumido, né, e também para as próprias PJs, aí, que utilizadas para pejotização. Fica mais pesado que a tributação da pessoa física. De fato, tem essa questão. Ainda não sabemos qual vai ser a alíquota final, né, que vai ser aprovada, mas no caso das PJs, por exemplo, o próprio deputado Sabino falou isso aqui no Soro Notícias para a gente a semana passada. Que as PJs que trabalham com o regime de Simples Nacional não muda nada para elas, e a maioria das empresas brasileiras, sabemos, trabalham em regime de Simples Nacional. Então, isso mudaria apenas para 500 mil empresas brasileiras que trabalham em regime de lucro real, né? Essa mudança, essa impostação, mudança de imposto de renda, mas de fato, ainda, de novo, não sabemos quanto isso vai ser, com que porcentagem vai ser. O senhor não acha, então, que, considerando todos esses fatores, a maioria das empresas são Simples Nacional, não muda nada para elas, e, ao mesmo tempo, temos uma redução da carga, de novo, não teremos elas por elas em termos de carga tributária? Não, de forma alguma, não, porque, assim, da perspectiva, está havendo uma série de mudanças, né, combinadas, né, da tributação dos dividendos. Então, a regra de 20% é regra válida para a maioria das empresas. Se a gente está falando de distribuições do mesmo grupo, né, de empresas do mesmo grupo, controladas e coligadas, está sendo dispensada essa tributação. Para as empresas do Simples, também está sendo dispensada essa tributação adicional. Mas esse raciocínio que afirma, olha, para a maioria das empresas, do Simples, esse é um raciocínio que a gente tem que tomar cuidado porque ele é um pouco populista. As maiores pagadoras de impostos já são as grandes empresas e as médias empresas do país. Então, onerar ainda mais elas com essa tributação adicional, eu acho que vai ter efeito reverso. Ainda que se beneficie de forma populista, se beneficie não, né? Mantenha a tributação atual, na situação atual, com o discurso que está sendo beneficiada essa empresa em detrimento das outras, né, vai estar, na verdade, se onerando mais ainda aquelas empresas que já pagam a alta carga tributária brasileira. Sobre a carga tributária, né?
de novo, voltando ao que acontece lá fora e ao que acontece no Brasil. O Brasil, junto com a Estônia, é o único país do mundo onde não há uma tributação sobre dividendos, né? É claro que temos uma carga tributária importante como imposto de renda sobre pessoa jurídica e também, obviamente, em outros âmbitos mais alta do que em outros países. Um exemplo sobre todos, a questão da carga tributária sobre o consumo, que é maior do que a carga sobre a renda. Mas o senhor não acha que, considerando o movimento que está tendo lá fora de reduzir o peso da carga tributária sobre o imposto de renda de pessoas jurídicas, em geral, na Europa e nos Estados Unidos, para fazer uma certa concorrência tributária e incentivar as empresas a se instalarem, mantendo a tributação sobre lucros e dividendos, com essa reforma tributária, o Brasil não estaria se alinhando a uma tendência mundial de redução do imposto de renda de pessoas jurídicas e a manutenção, nesse caso, a introdução da tributação sobre dividendos para atrair as empresas a se instalar no Brasil? Essa é uma ótima questão, porque realmente quando se fala desse comparativo e do Brasil hoje está praticamente isolado na não tributação dos dividendos, se esquece, né, se olvida que o Brasil tem um dos mais complexos sistemas tributários mundiais. Então, de fato, o Brasil é um dos únicos que não tributa a distribuição de lucros. Só que o Brasil é um dos únicos países que tem um IVA no formato de PIS/COFINS, IPI, ICMS, com uma carga pesadíssima. E por que o projeto da CBS não foi para frente, nem a reforma tributária da tributação no consumo o ano passado não foi para frente? Porque a carga tributária seria altíssima. Então, falta um alinhamento e a coragem de trazer para frente um projeto que realmente e de forma ampla enderece todos os sistemas. A gente sabe a dificuldade disso, não é fácil, é consertar um avião em voo. Agora, alterar dessa forma a tributação dos dividendos, ela não me parece adequada. Talvez, se reduzíssemos a alíquota combinada do imposto de renda do CSLL, nos percentuais que forem, porque não podemos prejudicar os estados e municípios que participam da arrecadação do imposto de renda da pessoa jurídica, mas que se reduzisse para 18%, 20% RPJ SLL e mantivesse uma tributação de imposto de renda na fonte sobre dividendos a 13, 12, 10, 15, aí estaria dentro de algo que seria mais palatável. Da forma como está, claramente está se errando a dose. Perfeito, perfeito. Agora, queria perguntar outras questões também relativas à situação macroeconômica que também influenciam a decisões do Congresso e do governo sobre a reforma tributária. O governo está gastando muito até por políticas fiscais expansionistas por causa da pandemia e, obviamente, é necessário colocar a casa em ordem em termos de contas públicas, né? Um dos problemas também é que há algumas decisões, por exemplo, do judiciário, que estão aumentando o peso, vamos dizer assim, dos gastos, né, das saídas para os cofres públicos. Um deles é, por exemplo, a decisão de, se não me engano, maio ou junho desse ano sobre o ICMS e sobre a retirada do ICMS do cálculo do PIS e do COFINS, né? E também outro ponto são os precatórios, os 90 bilhões de reais de precatórios que chegarão no colo do governo e que hoje, nesse momento, o governo está tentando limitar os danos, apresentando ao Congresso Nacional um projeto de lei, ou melhor, uma PEC, para parcelar esses precatórios. O senhor acha que essas duas bombas fiscais, especialmente a primeira, a retirada do ICMS do cálculo do PIS e do COFINS, poderiam influenciar a aprovação desta reforma, considerando que tem um impacto de, se não me engano, 350 bilhões de reais sobre os cofres públicos, essa decisão do Supremo, em que maneira, em que forma essa decisão poderia influenciar a aprovação da reforma tributária? Ótima pergunta. Eu acho que claramente, politicamente, vai ter sim alguma influência. O Ministério da Economia está buscando uma solução para essas contas que vêm e que já estão acontecendo, né? Primeiro momento sobre essas contas, né? Eu queria pontuar que a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, esse tema já é conhecido há muito tempo pela União Federal, pela PGFN. Falar em surpresa nessa altura do campeonato é lamentável, é um problema realmente de gestão das contas públicas. Então, utilizar esse tipo de argumento para aumentar a carga via imposto de renda é fora de dúvida algo que não faz sentido. Faria, assim, alguma lógica aumentar, ter algum ajuste nas alíquotas do PIS/COFINS, ir para frente com a tributação da CBS. Agora, não distorcer a legislação do imposto de renda e o cenário, o panorama que existe sobre o tema no Brasil, né? Já com relação ao problema dos precatórios, eles têm inúmeras origens, muitos deles
tratam aí de questões previdenciárias, realmente essa conta vai ser endereçada. Agora, é claro que para poder fazer frente a essa conta, a alteração da legislação do imposto de renda pode ser uma solução, mas soaria muito melhor, né, se essa solução viesse da reforma administrativa. Né? Vamos reorganizar as contas primeiro, né? As nossas contas internas primeiro, antes de aumentar a tributação. Eu queria lembrar, né, você mencionou agora há pouco, você fez referência da tributação, da não tributação dos dividendos como uma jabuticaba. Né? A CPMF foi uma grande jabuticaba no Brasil, e 20 e poucos anos atrás, é importante lembrar, cobrava-se CPMF nas operações na Bolsa. O que acontecia naquela época? Naquela época, as operações com relação às nossas blue chips ocorria a grande maioria via ADR em Nova York. O mercado brasileiro estava em outro patamar. Né? Foi uma grande briga para conseguir eliminar aquela tributação do CPMF que veio em 2002, se eu não me engano. E dali para frente tivemos um desenvolvimento muito maior do nosso mercado de capitais. Então, da perspectiva de reintroduzir a tributação, né, dos dividendos, de acabar do juros capital próprio, da forma como está sendo feita, vamos lembrar, esse projeto de lei foi apresentado pelo governo 25 de junho, não faz nem 2 meses. O tema é muito sensível para todos, para ser levado à votação com regime de urgência, como está sendo feito. Estava esperando que fosse ser votado recentemente, ainda não foi, né? Hoje, né, nessa gravação, ainda não foi votado, talvez hoje. Vamos ver o que vai acontecer, mas é muito preocupante, porque realmente esse tipo de efeito não sei se é mapeado pelas autoridades. Perfeito, perfeito. Então, pegando esse gancho sobre esse exemplo muito, muito pertinente da questão dos ADRs, né? De fato, quando tem uma lei que aumenta cargas, o dinheiro, né, sempre acha um jeito de evitar esse peso tributário. Eu queria lhe perguntar, caso essa reforma, os moldes que a gente começou hoje, mas de novo, está sendo discutida, está em fase de tramitação, mas caso a reforma seja aprovada assim como está, o senhor acredita que as empresas vão realizar um tipo de planejamento tributário que lhe permita não pagar, ou pelo menos tentar não pagar esse aumento dos impostos? E, eventualmente, de que jeito elas poderiam fazer isso? Me permite fazer um exemplo, a questão de, como acontece nos Estados Unidos, de recompra de ações para dar um ganho de capital, ao invés de ganho através de dividendo para os acionistas, poderia ser uma solução? Poderia, sem dúvida nenhuma, pode haver também uma migração maior para títulos de dívida, né? Ao invés de um follow-on ou algo similar, a empresa vai emitir dívida. Os juros é 15% que se tributa. A gente tem debêntures com participação nos lucros no Brasil, existe essa figura. Então, vai se tributar 15%, não vai ser tratado como lucro, né, essa debênture. Então, é importante que se diga que da forma como está, esses 20%, né, se você pensar no real que vai ser aplicado pelo investidor, essa tributação começa a ser um fator a ser levado em conta na hora de decidir se eu vou aplicar em ações ou se eu vou aplicar em dívida. Perfeito, perfeito. E último ponto, a questão dos PJs, né? Vamos falar um pouco de PJ, dentistas, contadores, próprios advogados também, profissionais liberais em geral, mas cada vez mais profissionais de consultores, entre outros, até profissionais aqui do mercado financeiro. Serão afetados, mesmo se a maioria deles trabalha em regime de Simples Nacional, a maioria deles é de fato Simples Nacional, ou o senhor acha que não vai ter um impacto para essas categorias de profissionais, porque a reforma não os tange? Olha, e para os profissionais que estão organizados em sociedade uniprofissional, no Simples, esses, na redação atual do projeto, né, como você bem falou aí, estamos em tramitação, atualmente eles não teriam alteração no regime deles, não. Vai realmente complicar e pesar muito para aquele grupo de profissionais que decide unir esforços e montar um escritório, né, e começa a ter aí algum sucesso, o trabalho deles vai ser mais onerado, porque eles podem não ser qualificados, né, como uma pequena empresa que ainda está lá beneficiada pela alíquota zero na distribuição de lucros, mas vão ser tributados aí com essa carga majorada. Então, é um ponto de muita atenção, cara. O que eu sempre tenho em mente é que existem realidades diferentes, né, diante da figura societária da empresa. A gente tem o ponto da pejotização, tem que ter um tratamento. A gente tem o ponto das grandes empresas, companhias abertas, que, claro, a gente tem os blocos de controle, mas para muitas pessoas é renda passiva de investimento ali, que está investindo. E a gente tem, dentro dessas duas pontas, eu diria, um grande universo de empresas, empresários que empregam, etc., e que não pode ter esse tratamento, né? E que realmente vai acabar desestimulando, em alguns casos, pessoas que estão organizadas em sociedades com vários sócios, podem vir aí a desorganizar, né, toda essa estrutura existente, porque vai
a conta vai ser muito mais barata se estiver operando sozinho no Simples. Perfeito, perfeito. Última pergunta, doutor, telegráfico, a questão jurídica também, para entender melhor o que esperar, né, quando essa reforma eventualmente vai entrar em vigor. Vamos supor que ela seja aprovada no segundo semestre desse ano, ela poderá entrar em vigor já a partir do dia 1º de janeiro de 22, ou o senhor acha que o período de vacatio legis não vai permitir que ela entre em vigor já no começo do ano que vem? Olha, como é de imposto de renda que a gente está falando, ele já pode valer a partir de 1º de janeiro, mesmo que se for, enfim, aprovada no fim do ano. Alguns outros tributos têm um período de anterioridade nonagesimal, né? Tem 90 dias para respeitar. Sim. O imposto de renda não. A CSLL ali, aí a gente tem uma discussão, mas tem também 90 dias que teria que respeitar, além da virada do ano. Mas do imposto de renda vai vir automático. É um cenário de tensão, é preocupante para as empresas, e, enfim, a gente acabamos não comentando, mas a questão dos fundos fechados, essas regras de distribuição automática dos fundos, isso aí realmente é inconstitucional, é forçar a ocorrência do fato gerador quando não pode ocorrer, e a tributação, né, do estoque de lucros e dividendos até o fim de 2021, a partir de 1º de janeiro, distribuições com base neles, isso é realmente lamentável, porque quando foi introduzida, Carlos, em 95, a regra do alíquota zero nos lucros e dividendos, o legislador teve cuidado de determinar que, olha, a alíquota zero vai ser aplicável apenas para os lucros gerados a partir de 1º de janeiro de 96. Né? Então, houve ali uma coerência, uma consistência. Alíquota zero, lucros já tributados nas alíquotas de IRPJ, CLL calibradas. Aqui não, aqui eles estão deixando acontecer uma incoerência. Então, vai poder acontecer de uma companhia, uma empresa, ter tributado esse lucro a 34%, e no ano seguinte, se distribuir esse lucro já tributar 34%, quando for distribuir os dividendos com base nele, vai ter mais 20%. Isso tem que ser endereçado de qualquer jeito. Isso realmente não faz a mínima lógica econômica e tampouco jurídica. Então, o senhor acha, para concluir também, o senhor acha que é possível uma judicialização dessa reforma, ou seja, uma enxurrada de recursos judiciais nos tribunais de primeira instância, até no Supremo Tribunal Federal, e se existe esse problema por causa desta incoerência jurídica, mas também se a bitributação que muitos estão apontando, que a gente vai ver de fato quando será aprovada a reforma, se existe ou não, se em caso haja bitributação, essa reforma possa ser derrubada pelo judiciário, ou pelo menos modificada. Com certeza. Alguns pontos da reforma, no estado em que se encontram, vão ser objeto de judicialização. É dessa forma, Carlos, que se criam esqueletos tributários como o da exclusão do CMS da base do PIS/COFINS, que a gente comentou aqui agora há pouco. Sem esse debate de forma mais aprofundada e mais aberta, a gente corre o risco de criar mais um esqueleto para o Brasil. Essa é a preocupação. Perfeito, perfeito. Gente, infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas eu queria agradecer muitíssimo o doutor Antônio Amêndola, sócio do escritório Dias Carneiro Advogados. Muito obrigado, doutor, por ter estado conosco aqui no Suno Notícias. Obrigado, Carlos, um prazer colaborar aqui com o Suno Notícias. Uma boa tarde a todos. Boa tarde para o senhor também, boa tarde para vocês que estão seguindo a gente. Muito obrigado por sua participação. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Se inscrevam no canal, deixe o seu comentário que ajuda muito o nosso trabalho. Nosso podcast que todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma iOS ou Android. Nosso Telegram também para receber as notícias diretamente em seu telefone celular e nosso site suno.com.br/notícias para ficar sempre atualizados sobre todas as informações que movimentam o mercado de capitais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.